Já estamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Rafael Buta, médico da clínica Veridium, que está de volta com a gente, desta vez para falar de cistos renais. Dr. Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia ao ouvinte também. É comum chegar no consultório pacientes, semana passada mesmo chegou uma senhora, 42 anos, uma jovem senhora, né? Foi na consulta com o ginecologista pediu um ultrassom de rotina, uma ultrassonografia de abdômen. Ela leu o laudo e leu lá na parte que fala dos rins, cisto renal à esquerda. Ficou apavorada com aquilo. Imagina. Antes de voltar ao consultório de ginecologista, marcou a consulta comigo lá na Veridium e chegou, doutor, o que eu faço com isso? Né? Chegou preocupada com aquela situação. E isso ilustra, Diego, Ariane, o que acontece rotineiramente no consultório. Várias vezes, toda semana, a gente atende pacientes que fizeram exames por algum outro motivo, identificaram lá um cisto renal. Faz um check-up, não está procurando nada, um check-up de rotina. E achou um cisto renal e chega preocupado com essa situação, com o diagnóstico, querendo saber o que vai acontecer, se precisa operar, se não precisa. Bom, primeiro a gente precisa explicar o que é um cisto. Cisto é uma bolhazinha de líquido. Né? Nesse caso, ela acontece no rim, mas a gente pode ter cisto na tireoide, cisto no fígado, as mulheres podem ter cisto na mama. É uma bolha de líquido. A boa notícia é que 75% dos casos de cistos renais são benignos. Não vão trazer problema nenhum para a pessoa. E o cisto renal ele é muito comum. Né? Como eu falei, isso acontece rotineiramente no consultório. E se a gente pegar a população geral, todo mundo, 10% das pessoas vão ter um cisto no rim. E quanto mais avança a idade, mais isso aparece. Né? Então, uma pessoa a partir dos 50 anos tem uma chance aumentada de ter um cisto no rim. Só que, lembrando, na grande maioria das vezes, isso é benigno. Não dói, não inflama, não dá câncer, não vai ser precisar tratar. Não tem por que a gente pensar em tratar, nem muitas vezes fazer seguimento desses pacientes, fazer o acompanhamento rotineiramente. Você falou não dá câncer, é justamente isso que eu pensei. Quando a pessoa lê o cisto, talvez ela possa achar que é um tumor. Justamente. Né, doutor? Primeiro vamos diferenciar. Cisto é uma bola de líquido. Tumor é um sólido, é um nódulo, é uma coisa sólida. Né? São coisas distintas. Mas algumas vezes os cistos podem vir associados a tumor. Por isso que eu falei, na grande maioria não tem problema nenhum. Só que em alguns casos, esses cistos eles podem estar associados à doença neoplásica, ao câncer. Por isso a importância da avaliação e por isso é válido sim a preocupação que essa senhora apresentou no consultório e que outras pessoas também têm quando fazem um exame de rotina e veem lá esse diagnóstico. Então, em alguns casos, a gente precisa investigar melhor com exames complementares, exames mais detalhados, como tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, para tentar identificar se naquele cisto existem características que possam ser identificadas como doença maligna, como pode, no futuro, causar um câncer para aquela pessoa. Se eu faço um exame, Ariane, aparece um cisto, eu levo no médico. Mesmo com essa informação do 75% benigno aí, eu vou querer saber, né? Na dúvida é melhor mesmo. E muitas vezes tem essa confusão que volta e meia acomete a gente que é leigo do cisto com nódulo, né? A gente fica em dúvida do que realmente possa apresentar ali um maior risco ou pode depois, com o passar dos anos, eventualmente se transformar em uma coisa maligna. Agora, doutor, se você disse que a gente, muitas vezes, os cistos nos rins não dão nenhum sinal, a pessoa vai descobrir fazendo um exame, por acaso, qual que é ali o fator de risco e que pode levar alguém a ter um cisto no rim, fora a questão da idade, né? Pessoas com mais de 50 anos têm uma tendência maior. Mas por quê? Da onde que ele surge? Esses cistos que acontecem de forma esporádica, né? Em um paciente acontece, em outro não, a gente não sabe muito bem por que ele acontece, por que ele surge. A gente sabe que com o passar dos anos, com o avançar da idade, eles podem surgir mais, só que a gente não sabe o que acontece lá dentro do rim para causar o cisto. Existem doenças genéticas, por exemplo, a doença do rim policístico, que fazem, que dão a chance aumentada daquela pessoa ter cistos. Mas esses cistos que acontecem vez ou outra, a gente não sabe muito bem o que causa e não tem como a gente não sabe o que causa, não tem como a gente prevenir isso. Né? Tem que fazer os exames de rotina e porque aí sim a gente vai saber se aquilo é um caso benigno ou se a gente precisa investigar mais para poder tratar. E aí deixa esse cisto lá, tira ele, espera, acompanha, o que faz com o cisto? O cisto benigno, o cisto simples, a gente não faz nada, nem precisa acompanhar, não precisa fazer exames de rotina.
Tá. Só que se esse cisto apresentar características que possam ser malignas, por exemplo, se ele tiver uma carapaça mais espessa, se ele tiver algum conteúdo sólido dentro dele, a chance dele se tornar uma doença maligna é maior. Né? Se por acaso tem um cisto com um pedacinho sólido dentro dele, a chance de ser um câncer é de 90%. Então, se esse cisto apresenta características malignas, a gente tem que tratar. Como é que é o tratamento? Cirurgia. A cirurgia minimamente invasiva para poder retirar o cisto. Hoje, com o advento da cirurgia robótica, a gente consegue retirar apenas o cisto, preservando o restante do rim e preservando a função daquele rim. Antigamente, a gente via um cisto um pouco mais complexo, um tamanho maior, estava envolvendo ali os vasos sanguíneos do rim, arrancava o rim fora, retirava o rim todo. Hoje não, com a cirurgia robótica, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, que a gente consegue saber qual vaso sanguíneo está indo para aquele cisto, a gente consegue usar ultrassom durante o procedimento cirúrgico para saber qual é a real extensão daquele acometimento, a gente consegue preservar a função do rim, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, quanto mais rim a gente preservar, melhor para o paciente. Tem como ter mais de um cisto? Sim. Sim, né? Sim, isso pode acontecer. Policistos ali. Sim. Olha aí, tô ficando chique, viu, Ariane? Doutor, e esses cistos podem em algum momento prejudicar a função renal, especialmente se estiverem agrupados ou a depender do tamanho deles, ou não chega a isso? Na doença do rim policístico, o cisto ele vai ocupar a parte do rim que teria função. Então, aquele rim para de ter função. Na doença do rim policístico, muitas vezes o paciente pode precisar de terapia de substituição renal, que é hemodiálise, pode ser necessário um transplante renal. Mas esses cistos simples, esses cistos esporádicos que acontecem de vez em quando, eles não prejudicam a função do rim. O cisto simples, ele não traz prejuízo nenhum para o paciente. Ele não dói, salvo raras exceções, ele não vai precisar ser operado, ele não vai malignizar, não vai virar um câncer, não vai causar inflamação. Lógico, em medicina a gente sempre fala, nem nunca, nem sempre, né? Tem aquelas exceções. Sim. Mas, na grande parte das vezes, ele não vai trazer problema nenhum para a pessoa. E o senhor disse, doutor, que com a avançada idade isso fica mais comum. Tem alguma explicação ou é só a idade, a vida mesmo? A vida, a própria degeneração lá dentro do rim que causa isso. Interessante. Perfeito. E por fim, a divisão entre... A gente fala de alguns assuntos aqui que acometem mais os homens, mais as mulheres. Nesse caso, não existe essa divisão. É um pouco mais comum nos homens, só que a diferença é pequena, Ariane. Então, tanto homens quanto mulheres podem apresentar ali um cisto renal. Isso deve ser investigado com o urologista no consultório. Muito bom. Tá aí. Uma excelente conversa aqui com o Dr. Rafael Buta, da Clínica Verídio, para tranquilizar você. Quando você fizer um exame, você ouvinte da Nova Brasil FM, apareceu um cisto lá, você respira fundo. Não, calma. Aí você lembra dessa conversa aqui, vai ao urologista, apresenta o exame. E mesmo se for um câncer, também pode ser um câncer benigno, né, doutor, esse cisto. Não necessariamente esse cisto se virar um câncer, enfim, se o cisto se agravar, pode ser um câncer benigno, algo simples de ser resolvido. É o seguinte, câncer sempre é maligno. Né? Qual que é a diferença de um tumor benigno para o maligno? O maligno ele pode avançar, crescer ali, invadir estruturas ao redor e lançar metástases. Então, sempre que a gente fala de câncer, a gente está falando de uma doença maligna. A doença benigna, ela muitas vezes não precisa ser tratada, a gente só acompanha. Agora, o câncer de rim, se é um cisto que pode se tornar maligno, ou se tem um tumor sólido ali no rim, a gente sempre opera. A não ser que aquela doença esteja muito avançada, já lançou metástases para outros órgãos. Mas se ela está localizada apenas no rim, o primeiro tratamento é cirúrgico. Se por acaso a gente retirou toda a doença, conseguiu retirar toda aquela lesão sem deixar nenhum pedacinho lá dentro, o tratamento é só esse. Mas se tiver, por exemplo, a gente não conseguiu retirar toda por ser uma lesão muito complexa, ou se no futuro aquele paciente teve metástase decorrente disso, aí sim lança a mão de radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. Mas o tratamento inicial é cirúrgico. É cirúrgico. Olha o tanto que eu estou aprendendo aqui. Então, o tumor pode ser benigno, mas se ele for maligno... Veio a palavra câncer, já é maligno. Câncer claro. É maligno. Olha aí a minha ignorância médica aqui, viu, Ariane? Aprendi. O tumor é benigno. Então, achou um tumor, pode ser benigno ou maligno. Se for maligno, vamos chamar de câncer. Isso mesmo. É isso. Doutora, a Claudinha, nossa ouvinte, está perguntando aqui como que funciona o micropolicisto? Micropolicisto, se a gente for pegar a palavra micro, pequeno, poli, muitos. Então, são muitos pequenos cistos nos rins, né? Então, se esses cistos estão ocupando muito espaço do rim,
eles podem diminuir a função desse rim e trazer prejuízos para o futuro dessa paciente. Entendi. Mas se forem casos isolados, eles podem até, de repente, sumir sozinhos. O cisto no rim, Ariane, ele vai permanecer lá para o resto da vida. E eu sempre explico isso para a pessoa no consultório. Assim, ó, sempre que você fizer um exame de imagem da agora para frente, esse cisto vai aparecer lá. Ele pode até crescer um pouquinho, mas isso não é preocupante. Se o cisto for simples, isso não é preocupante. Muito bem. É isso aí. Agora são 8h32. Essa foi a coluna Saúde e Bem-Estar com o Dr. Rafael Buta, médico urologista da Clínica Veridium, a quem a gente agradece a participação em mais esta semana. Doutor, obrigada por hoje. Eu que agradeço o espaço e poder falar com o ouvinte, esclarecer essas dúvidas que sempre a gente pega no consultório. Eu acho que isso é muito importante. Valeu, até semana que vem. Obrigado.